Fala, moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Estaremos iniciando aí um novo tópico, uma nova apostila, tá? A partir de agora, só Geografia do Brasil. E lembrando que o autor busca trabalhar com aquela divisão do IBGE, lembra aquela divisão oficial? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E começaremos hoje pela região Centro-Oeste. Olha ela no mapa aí, pessoal. Estão vendo? Pois é, moçada. Segunda maior região do Brasil em extensão, praticamente aí um quinto do nosso território, tá? Formado por 3 estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal, pessoal, para efeito administrativo, ele não é estado, tá? Ele tem toda uma organização diferente, ok? Segue aí o mapinha, pessoal, para a gente dar uma olhadinha na divisão política da região Centro-Oeste e lembrar alguns pontos que vocês já aprenderam em outros anos. Por exemplo, ó, o estado do Mato Grosso, até 1979, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era uma coisa só, tá? Foi dividido em 1979, tá? Mato Grosso, pessoal, vocês vão perceber pelo mapa que ele está bem afastado ali da região litorânea, do centro-sul, né? Por quê? Porque em boa parte ele integra o que nós chamamos aí de Amazônia Legal, que nós falaremos nas próximas aulas, ok? Logo, até pela questão do afastamento, é uma região pouco povoada, com pouca infraestrutura, só que muito importante hoje para a economia brasileira, porque é uma área de expansão agrícola, certo? Então nós temos pecuária, temos extrativismo, temos agricultura, o negócio está pegando ali economicamente falando, ok? Mato Grosso do Sul, pessoal, acabei de falar agora, começou a existir em 1979, certo? É mais povoado do que o Mato Grosso, né, pessoal? Por quê? Porque tem uma proximidade maior ali do Centro-Sul, tem uma proximidade maior com o estado de São Paulo, tem uma infraestrutura de rodovia muito melhor, até mesmo de hidrovia. Opa, hidrovia? Sim, dá uma olhadinha aqui nesse mapa, galera. A cidade de Corumbá, certo? Nós vamos falar um pouquinho dela ainda, vamos falar sobre o porto de Corumbá, mas nós vamos ver que Corumbá, pessoal, apresenta o segundo maior porto fluvial do Brasil e muito importante para a nossa dinâmica econômica, certo? Mato Grosso do Sul também, pessoal, uma área aí de expansão agrícola total, sendo que o predomínio aí é da atividade pecuária bovina. Já o estado de Goiás, pessoal, é um estado que tem uma tradição um pouco maior, tem uma história um pouco maior, né? Até 1988, Goiás e Tocantins era a mesma coisa, era uma coisa só, né? Em 1988 foram desmembrados, né? Tocantins pertence à região norte, em compensação Goiás ficou aí localizado na chamada região centro-oeste, certo? Um estado que já tem ali uma economia mais diversificada, como nós veremos na próxima aula, e um estado que abriga o nosso chamado Distrito Federal, que está em destaque no mapa aí, falou? Tudo isso daí, pessoal, já foi lá no Geografia do 7º ano, estou fazendo isso daí só para relembrar, ok? O foco nosso hoje é a parte da geografia física, pessoal, e nós vamos começar com o chamado relevo. Dá uma olhadinha no mapa, você vai perceber, como sempre, né, pessoal, o mapa de relevo usa a paleta de cores. Áreas menos elevadas, a cor é mais clarinha. Em compensação, as cores mais escuras, os tons mais escuros representam áreas com maiores altitudes. Vocês vão perceber, pessoal, que a grosso modo, nós temos aí na região centro-oeste áreas com extensas e suaves superfícies. Isso significa que você não tem tanto desnível. Só que em alguns momentos você tem diferenças de altitudes, certo? Um bom exemplo, vocês podem ver nesse mapa aí, né? A maior parte está no tom meio cor de abóbora, né? Mas tem áreas que estão um pouquinho mais fraquinha a cor e tem área que é um pouquinho mais escura, ou seja, você tem esse desnível altimétrico, certo? Ok? Por que é importante nós lembrarmos isso, pessoal? Porque as porções mais elevadas, né, os planaltos dessa região, funcionam como divisores de águas, pessoal. Isso significa que a região centro-oeste, ela tem as nascentes de muitos rios de bacias diferentes do Brasil. Calma que isso que nós já vamos falar já, não fique nervoso, certo? Mas já vou dar uma dica para vocês, pessoal. Olha no mapa. Estão vendo essa linha aí? Você percebe que essa linha branca está passada, pessoal, exatamente sobre as áreas mais elevadas? Pois bem, todos os rios, pessoal, que nascem e correm ali para cima do mapa, que seria ao norte, estão correndo ali para a bacia amazônica, tá? A grosso modo. Em compensação, para baixo, aí para o sul, eles estão correndo para a chamada bacia platina. Tem exceção? Tem, mas calma que isso daí a gente já vai falar. Falou? Quando nós falamos em formas, pessoal, da região centro-oeste, aquela que mais predomina Não vamos falar de forma, não. Vamos falar de formação, pessoal. Quando nós falamos em formação geológica, nós temos que lembrar que existe a formação magmática e a formação sedimentar, certo? Formação cristalina e sedimentar. A região centro-oeste do Brasil, pessoal, ela apresenta as duas formações. As duas, tanto cristalina
quanto sedimentar, sendo que as duas estão muito desgastadas por ação erosiva. Por isso que nós temos aí a maior parte do relevo abaixo de 500 metros de altitude, pessoal. Ou seja, é uma área com relevo relativamente baixo e com um leve declínio em direção aí à bacia amazônica. É como se a região centro-oeste ela tivesse meio que pensa em direção aí à chamada bacia amazônica, certo? Ok? Agora sim, pessoal, qual é a principal forma, aquela que predomina no centro-oeste? Vocês vão lembrar, essa aqui, ó, a chamada chapada. Só para lembrar vocês, pessoal, um relevo de chapada, basicamente ele é um planalto sedimentar, ele se formou ali por acúmulo de sedimentos, né, milhões de anos aí, centenas de milhões de anos, certo? E ele é característico por quê? Porque ele tem um topo tabuliforme. O que é isso? Um topo aplanado. Em compensação, você tem um desnível brusco, é uma chamada vertente íngreme, ou ainda também chamada de escarpa, certo? Você tem uma vertente íngreme, isso vai caracterizar aí o que nós chamamos de chapada, ok? Lembra que nós falamos dos rios? Agora sim a gente vai falar sobre os rios, pessoal. Olha que mapa maravilhoso esse mapa aí da hidrografia da região centro-oeste, estão vendo? Pois bem, pessoal, a região centro-oeste do Brasil ela é chamada de caixa d'água do Brasil, cara. Por quê? Porque muitos rios importantes acabam nascendo nessa região, tem suas nascentes nessa região, e pasmem, pessoal, essa região do Brasil, a centro-oeste, ela fornece água para muitas bacias localizadas não só no Brasil, como na América do Sul. Pasmem, quer ver? Um exemplo? Dá uma olhada no mapa. Viram? Pois bem, todos esses rios que nascem, pessoal, nessa região, correm por Rio Amazonas, ou seja, para a bacia do Rio Amazonas. Todos que nascem nessa segunda área que eu selecionei para vocês, correm para a bacia dos rios Tocantins e Araguaia. Nessa terceira regiãozinha hidrográfica aqui, tudo que nasce aí que vocês estão vendo, corre para a bacia do São Francisco, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Todos aí dessa quarta área em destaque correm para o Rio Paraná. E todos dessa última área aí correm para a chamada bacia do Rio Paraguai. Então, olha quanta bacia que tem áreas dentro da região centro-oeste, pessoal. Ou seja, a região centro-oeste do Brasil, ela está distribuída aí por praticamente 5 grandes bacias, como vocês podem ver, né? Rio Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraná e Paraguai. Aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, mas o que divide uma coisa com a outra? Olha no mapa, eu estou colocando para vocês agora. Vocês viram que eu deixei uma linha mais forte, pessoal? Se você bater o olho na tua apostila ou no mapa do slide anterior, você vai perceber, pessoal, que essas linhas mais escuras correspondem ao quê? As áreas mais elevadas do relevo, que funcionam como divisores de águas, ok? Tranquilos? Pois bem, pessoal, a maior parte dos rios aí são rios de planalto, logo tem um potencial para geração de energia hidrelétrica fantástico, só que uma navegabilidade muito baixa. Navegabilidade baixa por quê? Primeiro, por causa dos desníveis do terreno, certo? Do relevo. E segundo, pessoal, nós temos aí um predomínio de clima tropical na região centro-oeste do Brasil. Isso significa que metade do ano chove pra caramba e metade do ano não chove nada. Então os rios acabam minguando e fica difícil de você ter aí uma navegabilidade, certo? Tem exceção? Tem. Olha ela aqui, pessoal. Olha que mapa legal. A chamada hidrovia do Pantanal, pessoal. Ela começa lá em Corumbá, lembra que nós falamos agora de pouco da cidade de Corumbá? Se não lembra, olha no mapa, eu acabei de colocar ela aí. A hidrovia do Pantanal, pessoal, vai lá do Porto Fluvial de Corumbá até Nueva Palmira, lá na foz do Rio da Prata, pessoal, no Uruguai. São mais de 3.400 quilômetros, certo? E a gente se aproveita muito disso. Por quê? Porque vários produtores de soja do centro-oeste do Brasil desagam a sua soja para a Europa, para os Estados Unidos, para outros locais, utilizando como rota de saída essa hidrovia que vocês estão vendo no mapa. E diga-se de passagem que ela é mais importante ainda para o nosso vizinho Paraguai, pessoal, porque o Paraguai não tem litoral, então a única maneira de escoar os seus produtos é por essa chamada hidrovia do Pantanal. Falou? E o clima? Já dei spoiler, pessoal, então já posso falar. O predomínio do clima tropical típico. O que caracteriza o tropical típico, pessoal? Clima quente, com média de temperatura anual aí em torno de 22 graus, uma amplitude térmica pequena, significa que não esfria, não esquenta tanto, né? Uma temperatura até que razoavelmente se mantendo quente. E a principal característica, pessoal, do tropical típico, hein? 2 estações. Uma de chuva, que vai de outubro a março, né? São as águas de março, fechando o verão, como diz a música, né? E uma
temporada de estiagem, que vai de abril a setembro, que é quando nós não temos quase chuva nenhuma, é o que ocorre também aqui em Piracicaba. Você pode observar no climograma as coluninhas das chuvas. No começo do ano tem bastante, depois no meio do ano cai, depois lá no final aumenta de novo, estão vendo? Olha lá, fica muito claro isso no chamado climograma, certo? Predomínio do tropical típico não significa que a região toda está sob o tropical típico, pessoal. Principalmente porque a região centro-oeste ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Estão vendo aí, ó? Logo, o sulzinho dela aí apresenta características do chamado clima subtropical. As áreas de chapadas são mais friazinhas também, pessoal. Nós chamamos aí de predomínio de clima de tropical de altitude. Em compensação, se você for da divisa do Mato Grosso lá para a região norte, você vai ter um clima subequatorial, com chuva em praticamente aí 8, 9 meses do ano. Predomínio do clima tropical típico, mas uma variabilidade de acordo com o local, ok? Vegetação, galera, só de bater o olho nesse mapa aí você já consegue perceber que o predomínio vegetacional da região do centro-oeste são os cerrados. Quando nós falamos em cerrado, nós estamos falando de um tipo de savana, pessoal, marcado ali por aquelas áreas de gramíneas, grandes extensões, né, de gramíneas e plantas rasteiras, intercaladas ali por árvores esparsas, né, sendo que essas árvores e essas plantas costumam ter um caule um pouquinho mais cascudo, ter raízes um pouco mais profundas, sendo que o melhor exemplo, pessoal, de planta do cerrado é esse aqui, ó, o chamado douradão, que na apostila de vocês aparece com esse esqueminha aí, ó, Palicúria rígida, né? Essa imagem, pessoal, ela é show de bola. Por quê? Porque ela comprova pra gente por que o cerrado é chamado de floresta de cabeça para baixo ou de vegetação de cabeça para baixo. As suas raízes costumam ser maiores do que as suas plantas, pessoal. Isso se deve ao quê? Pelo fato de que o cerrado, pessoal, ele tem uma relação muito forte com o clima. Nós não falamos de clima tropical, tropical típico. 6 meses com chuva, beleza, 6 meses sem chuva, amigão. Então essa planta precisa de uma raiz profunda para poder chegar nos lençóis freáticos e conseguir se manter, certo? Então é uma vegetação já adaptada a esse período de estiagem. E detalhe, pessoal, é muito comum durante esse período de estiagem nós termos aí incêndios naturais e também incêndios criminosos. Tem que lembrar que é uma área de fronteira agrícola, né, pessoal? Então tem muita gente metendo fogo aí para fazer a área de pasto e para poder plantar, certo? Mas, independente de ser de um jeito ou de outro, pessoal, os caules das árvores mais cascudos servem exatamente para as plantas literalmente não pegarem fogo, as árvores não se queimarem totalmente, certo? Por isso que algumas espécies conseguem até mesmo resistir a alguns pequenos incêndios. Alguns autores chamam isso de efeito fênix. Para quem não sabe, para quem não lembra, pessoal, a fênix é uma ave mitológica, né? Que ela, assim que era queimada, ela renascia das cinzas, né? Então, se metesse fogo nela, ela renascia das cinzas. É o nosso cerrado, literalmente, ok? Pois bem, moçada, ainda sobre vegetação, eu quero destacar com vocês essa aqui, ó, o Pantanal, galera. O Pantanal é um caso muito curioso, porque é uma área de planície alagável, certo? Só que ela é alagável só durante o período de chuva. Durante o período da estiagem, você não vai ter essa área toda alagada como vocês estão vendo na foto, tá? Um riquíssimo ecossistema, pessoal. Por quê? Porque acaba servindo como se fosse um corredor ecológico. Depois você vai ver no mapa lá, entre a floresta equatorial, né, que é a floresta amazônica, e a Mata Atlântica aqui no sudeste. Então é um corredor ecológico, um ecossistema riquíssimo, uma fauna e uma flora exuberante, mas que vem passando por muita degradação, principalmente por causa da atividade pecuária. Sim, pessoal, a pecuária é a principal atividade econômica na região do Pantanal, só que os caras estão colocando muito animal para pouco pasto, tá tendo o que nós chamamos de floreio, certo? Quando você deixa o solo muito compactado. Soma-se a isso que nessa região do Pantanal tem uma área de extração mineral, pessoal, chamada Maciço do Urucum, que nós estudamos no ano passado, certo? E infelizmente ainda tem área de garimpos irregulares, pessoal, e com isso nós temos o quê? Nós temos aí uma contaminação tanto dos solos quanto dos rios com metais pesados, como é o caso do mercúrio, certo? Soma-se a isso também que muitos rios do Pantanal vêm sofrendo um processo grande de assoreamento, que é quando junta aquele monte de sedimento no fundo. Tudo isso está tornando aí a situação do Pantanal literalmente desastrosa, certo, pessoal? Eu sei que na hora que eu li aí planície alagável, muitos já lembraram do professor Aziz Absaber, né? Ah, planície, sedimentação. Pois é, pessoal, o Pantanal ele tem uma história curiosa, porque alguns estudos recentes comprovam o quê? Que o seu processo de formação é muito mais antigo do que as outras planícies do Brasil. Eles têm uma camada muito espessa de sedimentos
que não teria como ter se juntado em tão pouco tempo, geologicamente falando. É aí que surgem algumas novas teorias, como, por exemplo, a teoria da compensação isostática. O que significa isso? Ó? Nessa imagem aqui de baixo, pessoal, você tem um perfil topográfico da América do Sul, certo? Aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno, só que ao mesmo tempo que ela está sendo dobrada, ela pesa, pessoal, ela exerce uma pressão, certo? É como se você pegasse uma borracha dessas de apagar, lápis que vocês têm aí, e quisesse dobrar ela. O que acontece? O canto enverga para baixo, mas o meio sofre uma elevação, uma compensação isostática. Então nós temos aí essa região do Pantanal sofrendo uma leve ascensão, tá, pessoal? Isso tem a ver com o seu processo aí de compensação isostática. Isso mostra que o Pantanal ele se formou muito antes do que as outras planícies brasileiras, tá? As outras planícies são recentes, o Pantanal não. O Pantanal tem uma camada de sedimento muito grande, demonstrando aí que tem atividade tectônica de maneira indireta envolvida no seu processo de formação. Ok? Moçada, por características físicas, hoje chega, tá? Estou à disposição de vocês, me chamem pelo chat. E na próxima aula a gente dá sequência. Falou? Abraço, moçada. Até a próxima!